Senhoras e senhores, este é o Muito Risco, Pouco Ego, sempre com a mesma canção. Essa canção, ela faz equalizar... Senhoras e senhores, este é o Muito Risco, Pouco Ego, sempre com a mesma canção. Essa canção, ela faz equalizar os nossos pensamentos e a gente se sente melhor. E eu já dou boa noite pro meu querido amigo Tio Rico. Tio Rico, boa noite, Zuki, tudo bem? Tudo ótimo? Eu tô feliz, eu não quero nem... A gente tem que ser bem direto hoje, as pessoas estão sem paciência e muito ansiosas. Hoje quem vai apresentar o programa não é você, sou eu. Porque o convidado não veio da tua parte, veio da minha. Eu fiz questão de convidar um dos caras que cuida de saúde mental, não só das cabeças mais complexas do Brasil, como da Betina, minha mulher. Então eu quero apresentar um dos psiquiatras que mais cuidam, que mais tem cuidado com a cabeça da Betina, que é o Dr. Cristiano Noto. Queria agradecer a participação dele. Dr. Cristiano, bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Cristiano, eu confesso, falei em off com o Tio Rico, e para mim é um presente, né, a sua presença aqui. E eu tenho certeza que a gente devolve para a audiência também, porque estamos bem ansiosos, estamos nesse momento, mas só para o pessoal entender, eu sei que você é o psiquiatra da Betina, eu queria que você passasse aqui o teu currículo para a galera que não te conhece. Meu nome é Cristiano, né, como vocês falaram. Eu sou psiquiatra e eu fiz toda a minha formação aqui na Escola Paulista de Medicina, que é da Universidade Federal de São Paulo. Então eu me formei em medicina, fiz residência em psiquiatria e depois eu fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado em psiquiatria. Puta que pariu, estudou pra cacete. O cara estuda muito. Olha, e agora tá fazendo pós-doutorado 2 vezes tratando a Betina, minha mulher. É assim, Escola Paulista de Medicina, a doutora Eliova lá deu muita aula, meu avô que foi neurologista, e eu falei, meu pai, TR, é psiquiatra, minha mãe é psicóloga, por isso você já sabe essa loucura que também está na minha mente. Doutor, que prazer, cara. Mas você sabe que eu trouxe, eu acho que é legal trazer um psiquiatra desse porte pelo seguinte motivo. Eu falo que a gente está vivendo, o mundo está vivendo uma crise sanitária. E dentro dela, embutida, implícita, está uma crise mental. Eu vejo que as pessoas, muito pelo Instagram, até pela turma que eu converso, eu vejo que as pessoas estão perdendo completamente a noção, seja por um excesso de mostrar a vida privada, ou pelo contrário, eu vejo que a naturalidade agora está mudando um pouco de patamar. Então isso significa que um estresse, seja ele de qualquer nível, acho que o doutor Cristiano pode falar melhor do que eu, tem afetado profundamente o comportamento das pessoas. Quarentena, preso em casa, com a mulher ou com os filhos, ou sei lá o quê, eu vejo cada vez mais a turma está bastante afetada por esse novo normal. Então acho que seria um tema legal a gente conversar desse novo patamar de sanidade mental. A epidemia da ansiedade, junto com essa que você falou, né, doutor? Vamos lá, né? Então, eu acho que a questão da ansiedade já é um problema que estava muito presente no nosso dia a dia, né? Então, por conta de um modo de vida, como as pessoas vão levando, principalmente numa cidade como São Paulo, como vocês falaram, muito estresse. E eu acho que isso vai refletindo na qualidade de vida, as pessoas vão ficando cada vez mais pressionadas, cada vez mais ansiosas. Com a história da pandemia esse ano, né, a gente já está no 5º mês de isolamento. É verdade. A gente percebe que isso foi aumentando ainda mais, né? E as pessoas vão sofrendo muito com a questão do isolamento, com essa incerteza toda de como vai ser o tal do novo normal.
Você tem notado uma diferença, um aumento na necessidade de medicamento, de consulta, de psicoterapia? Você tem notado nos últimos 5 meses? Que a minha mulher ficou muito pior. Eu queria saber a tua visão médica. Acho que sim, acho que tem 2 cenários, né? Então, aquelas pessoas que já tinham algum tipo de questão com ansiedade, já faziam tratamento, e muitas vezes elas descompensam por conta dessa situação. Né? É verdade. Que já estavam relativamente mais tranquilos, eles voltam. E tem aquelas pessoas que nunca tiveram nada e começaram por conta de todo esse cenário que a gente está vivendo. Então, tem os 2 tipos aí que acontecem. Saiu um dado da OMS que o Brasil, acreditem, é o país mais ansioso do mundo. Vocês sabiam dessa? Você já ouviu falar sobre isso, doutor? Que o nosso país é o país número 1 dos ansiosos. Pois é, né? Então, esse é um dado que vem aí da Organização Mundial de Saúde. A gente sabe que é muito prevalente a questão da ansiedade, né? Então, 1 cada 4 pessoas vai ter um transtorno mesmo de ansiedade, né? Não só alguns picos de ansiedade. E aí isso reflete também, né? O Brasil é um dos campeões na prescrição no consumo de medicamentos, né? Então, justamente por conta disso, né? Agora, esse nível de ansiedade. Abordar um assunto que eu quero entender um pouquinho melhor, eu confesso que eu nunca fui a fundo para entender. Existe uma linha muito tênue de ansiedade e depressão. É a mesma coisa, não é? Uma coisa leva a outra. Como é que funciona esse tipo de relação entre as duas coisas? Então, elas são muito próximas, né? Eu brinco que elas são primas. Primas, né? São Adoro primas. Diferentes. O que acontece é que quando a pessoa fica num estado de muita ansiedade, então com pânico ou com ansiedade generalizada, isso vai trazendo um sofrimento, um desgaste, isso muitas vezes acaba levando a um quadro com depressão. Então é muito frequente acontecer isso e vice-versa, né? A pessoa, quando ela também deprime, ela vai ficando mais angustiada e muitas vezes mais ansiosa por conta da depressão. Legal. Então, doutor, são parecidas. Então tá tudo misturado, né? Você pode estar depressivo com ansioso e vice-versa. eu acho bom a gente destrinchar síndromes. A gente vai falar sobre várias aqui, né? Síndrome do pensamento acelerado, burnout, que tá tão na moda, tem muita gente, né, que tá tendo burnout. Mas um pouquinho antes disso, você falou os dados, né, de Rivotril. Muita gente tomando medicação, que é um ponto que eu quero muito tocar com o TR aqui. Você sabe que eu nunca tomei nenhuma medicação, né? Não que eu não saiba. Conta, a gente finge que acredita, tá bom. Não que eu não precise. E acho que esse é o maior questionamento na mesma pergunta. Tendo essa alternância de humor que eu e as pessoas têm, né? Uma hora você está acelerado, uma hora você está mais para baixo, uma hora bem feliz. Qual que é o momento que você sabe que a pessoa pode tomar uma medicação, né? Como que você avalia? Ou deve procurar ajuda médica, né? Não, com ajuda médica e não você prescrevendo aqui. Mas como que você avalia? Porque também tem um outro lado que também virou uma popularidade, um consumo exacerbado, nos Estados Unidos principalmente, aqui no Brasil também, do cara se automedicar, que é perigosíssimo. Então eu queria que você comentasse pra gente quando eu tomo a medicação e por que não se automedicar. Pois é, né? Eu acho que esse é o grande desafio aí da psiquiatria, né? Porque as nossas doenças, elas, de alguma forma, elas estão presentes no dia a dia de todo mundo, né? Então, só o que muda é a intensidade do que vai acontecer, né? Então, você fala de oscilações de humor, por exemplo, isso é normal na vida de todo mundo. A ansiedade, todo mundo tem algum grau de ansiedade. E aí fazer essa diferenciação de conseguir perceber qual é o momento que isso merece ser diagnosticado, merece ser tratado, é uma coisa complicada que vai ter que ser muito individualizada. A grosso modo, o que a gente utiliza é o critério de quanto esse sintoma está trazendo sofrimento, quanto isso está atrapalhando a vida da pessoa, quanto está incomodando no dia a dia. Então, está atrapalhando no trabalho, está atrapalhando nos estudos, nos relacionamentos. Então, esse costuma ser o critério que a gente utiliza para fazer esse código. Buscar um medicamento ou não, ou seja, o quanto que a vida dela está sendo afetada pelo problema psiquiátrico, né? E não necessariamente medicamento, né? Principalmente a ansiedade, tem vários tipos de tratamento. A psicoterapia, ela tem um resultado muito bom. É verdade, você tem razão. E aí a gente tem que individualizar para ver qual é a indicação de cada pessoa, né? Se é a terapia, se é os dois, se é só o remédio.
Terra, eu vou mudar até a frequência aqui da minha voz, falar mais calmo. O papo é muito interessante, que a gente está conversando com o psiquiatra, e eu vejo o mercado também bipolar, oscilações. Não, bipolar não, tá tripolar o mercado. Sobe 5, cai 10, tá uma loucura. O mercado tá completamente louco. Deu uma oscilada, né? A bolsa deu uma caída, mas voltou a subir. O Guedes fica ou sai? Você que sabe mesmo. Eu fui hoje para Brasília. O Guedes é um pilar que não dá para sair. Eu não posso te dar uma resposta assertiva como eu gostaria, mas ele não pode sair. Não pode. O mercado já testou um pouquinho dessa incerteza e a gente não gostou, né? O Brasil não vai gostar de perder um cara do calibre do Guedes. Então eu fui lá, a gente trabalhou bastante, fez um carinho no Guedes. Não, fica aqui, porra. Lembra quando você já apanhou forte no passado? Isso aqui não é nada, você tá ajudando o teu país, não sei o quê. Bom, resumo da ópera, ele fez um discurso, disse que não vai sair, né? A gente espera que seja dessa forma. Mas, no geral, o mercado testou níveis abaixo de 100 mil pontos, que deixa muita gente preocupada. Muita gente preocupada. Inclusive o gringo, né? O gringo não... Zucchi, pensa bem, o gringo, ele quer vir para o Brasil, ele testa o Brasil uma vez, 2 vezes, mas o Brasil não perde uma chance de trazer uma estabilidade política, jurídica. A gente vê, a maioria dos fundos, tem muita gente boa aí, né? Mas tem alguns gestores que acreditam numa piora de Brasil. Né? Você quer um exemplo? Por exemplo, o Márcio Appel, da Adam, é um cara que sempre foi um pouquinho mais pessimista em Brasil, né? Um cara que sempre acreditou que o Brasil, com as complexidades, e a gente não tira a razão dele, traz uma incerteza muito grande. Tem alguns fundos que acabam sofrendo um pouquinho mais por conta dessa visão mais pessimista, né? O Márcio é um cara que eu gosto dele bastante, mas vem sofrendo muito mais agora por essa questão de melhora de Brasil recente, né, desses últimos meses, e ele com uma visão um pouco mais pessimista que leva um tempo para se concretizar, se é que se concretiza, né? A gente fala de fundo quantitativo que tem ido muito bem nos últimos meses. Nós conversamos do Maxwell, do Safra, que tem conseguido navegar bem, o próprio Galileu do Safra também, que vem conseguido trazer grandes retornos nesse mar totalmente incerto. Você tem alguns outros gestores que vêm indo bem, mas você precisa ter alguma pontuação, trabalho pontual no mercado. O cara que está pessimista com o Brasil, ele provavelmente deve ter sofrido bem nesses últimos anos, porque o Brasil tem uma melhora aí consequente bastante forte, né? E o cara que está muito otimista, que é o fundo totalmente equity, tomou uma porrada grande em março. Então o segredo disso tudo é diversificação e, obviamente, os gestores com qualidade, não tem jeito. É muito legal. Seu cabelo mais branco. Confiança. Não, eu vejo isso. Mas é verdade, já vi de tudo. Já tomei muita porrada na vida. Eu sei, cara, mas posso te falar uma sensação que no comecinho, assim, quando a gente começava a bater papo, a gente vê essa transformação, assim, das pessoas entenderem mais sobre inteligência financeira. Todo mundo tem meio uma sensação que ainda não entende muito ainda, que ainda não conseguiu sacar, que o cara fala, não é o momento de entrar na bolsa, não é o momento de diversificar, assim. E esse longo prazo que você tem defendido é uma coisa que cada vez as pessoas estão compreendendo. Não tem jeito, não tem jeito. Sabe, essa sensação, puta, é agora que eu entro, não é agora que eu saio. A gente está falando muito de ter inteligência emocional. Por que é agora? Por que vale a pena, de novo, fazer uma diversificação de carteira? Eu vou te falar, Zucchi. Por quê? Todo mundo que quer matar a mosca... Puta, perdi a oportunidade. Vai passar sempre um outro ônibus, vai ter uma oportunidade de novo, vai cair. Mas depois vai manter, e aí você vai conseguir se organizar. Pra eu entrar mesmo? Eu vou te falar um negócio. Daqui 5 anos... Puta, errei, perdi. Se o mercado estiver bem nos próximos 5 anos e a bolsa tiver, digamos que ela esteja aí, vamos pensar um pouco longe, digamos que ela esteja a 200 mil pontos. Tá. Se você entrou na bolsa a 100 mil pontos, ou a 103 ou a 97, qual é a real diferença que você vai ter na tua carteira se tiver 200 mil pontos?
Obviamente, o ideal seja que você tivesse entrado no low possível, no maior low possível, onde todo mundo quer entrar. Agora, se você conseguir descobrir todos os lows e todos os highs, acabou. Vai para casa, opera, dinheiro e não liga mais para ninguém que você tá bilionário. Agora, não consegue. O mercado ele tem as suas oscilações e o mercado ele é traiçoeiro, porque, obviamente, ele é fruto de impactos políticos que são totalmente imprevisíveis. Então, no fundo, se você conseguir fazer um preço médio com gestores bons, aí você vai ter um resultado bom. Agora, se comprar 96, 97, 95, daqui 5 anos, você vai ver pouco impacto na tua carteira disso. Não tem jeito. E para essa turma que está vindo, tem que aprender a operar. Tem que aprender a pensar um pouco mais de prazo e de forma consistente. Senão, toma porrada e não aguenta. Sai no low e entra no high. Aí quebra. E aprenda de uma vez por todas e para de ficar reclamando depois. Aliás, eu vou fazer um convite para a galera que escuta a gente no podcast, que isso emociona a gente de verdade. É muito comentário que você recebe, eu recebo. Puta, adorei o podcast com o Davi Weitman. Faz o seguinte, marca a gente nos stories e fala que você está escutando. Coloca lá, @tiorico, coloca @Daniel Zuckerman, o que você quiser. Mas põe um trecho do podcast, porque quando as pessoas vão compartilhando, a nossa ideia é distribuir esse seu conhecimento, que é muito bacana. E agora o papo a gente vai engatar mesmo, com o psiquiatra aqui. Vamos lá. Vamos tratar a Betina. Posso dar uma visão minha, Zucchi? Você é um assunto que eu nunca toquei com você, o doutor Cristiano, obviamente, que sabe. Mas há uns 3 anos atrás eu tive um momento bastante difícil, uns 3, 4 anos atrás, né? E me trouxe um quadro bastante difícil no dia a dia. Não era só sobre investimento, era tudo, né? Casamento, aquelas coisas que acabam acumulando. E tive um quadro de bastante ansiedade. E de lá para cá, a gente obviamente toma o cuidado de procurar alguém que seja extremamente capacitado para fazer isso, mas foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. Mas quando você passa, você precisa tratar. Quando você trata, você consegue emergir desse problema, o resultado que isso te traz é de uma transformação profunda. Na mesma profundidade da dor e do problema, você acaba emergindo com uma nova visão de mundo. Então, principalmente para aquelas pessoas que acham que o mundo acabou, que você vai se suicidar. É verdade, no frigir dos ovos, todo problema em algum momento tratado, levado a sério, ele vai passar. Você precisa, obviamente, se dedicar na resolução dele. Mas quando você passa, você fala assim, puta que pariu, imagina se eu tivesse realmente cometido uma besteira no passado. Minha vida teria acabado e eu teria aberto mão dessa vida. Porra, a gente viaja, conhece gente nova, muda de trabalho, investe aqui e ali. Então você começa a ver o poder e o perigo de você entrar numa depressão e dar um valor muito maior do que ele merece na depressão, né? Óbvio que o tratamento é necessário, mas por experiência própria, a gente vê que ao passar dos anos você consegue mensurar muito bem isso e falar, porra, ainda bem que eu não fiz nenhum tipo de besteira, né? Então, eu tô falando isso que eu recebo muitas mensagens no Instagram de pessoas que deprimidas, com bastante ansiedade, ou que tomaram o pé na bunda. Isso é muito comum. E ainda agora, no momento de pandemia, eu recebo muita gente de verdade em situações difíceis, com depressão, etc. Então, uma vez que tratou isso, você faz um acompanhamento bonitinho, depois você decola e vê como a vida é bela, entendeu? Muito legal você se expor dessa forma e trazer aqui esse assunto assim público. Mas você pode... porque isso é um tabu, Zucchi, isso é um tabu, e na verdade não tem que ser, é a verdade, não crua. Você certamente sofreu um gatilho para isso acontecer, tá? E pelo que eu sei um pouco da história, né? Você já me abordou assim, não no ar. Mas as pessoas têm um processo químico, às vezes falta produzir alguma coisa do próprio cérebro. É verdade. Também tem essa diferença, doutor, ou um gatilho ou um trauma, ou a pessoa tem uma deficiência química. Tem essas duas vertentes para o tratamento da terapia, da psicológica e da psiquiatria?
normalmente o que a gente vê nos transtornos mentais em gerais, né, inclusive aí a depressão, é que é um pouco de tudo, né, tudo junto. Então a gente sabe que tem uma parte biológica, química, né, que isso inclusive com uma predisposição genética, né, então tem um jeito que o cérebro está constituído, como são os circuitos cerebrais, então isso tem um papel, mas com certeza os fatores ambientais eles influenciam isso, né? Então, por exemplo, um término de relacionamento, um luto, perder o emprego, então essas coisas vão com certeza influenciar e muitas vezes servem como um gatilho, né? Em alguns casos a gente nem consegue identificar isso, um fator como esse, mas é muito comum a gente conseguir fazer essa relação, né? Você sabe que eu recebo muita mensagem de gente que levou o pé na bunda e cai em depressão? É comum, né, cara? Tipo, É comum, doutor, entrar no teu consultório esse tipo de caso? É comum. E aí, acho que tem que tomar um cuidado especial para não se fazer um diagnóstico muito precoce, né? Porque é esperado que a pessoa fique triste, fique chateada quando tem um problema como esse. E aí tem que esperar alguns dias, algumas semanas, que é o tempo natural para se recompor, para se recuperar, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para não diagnosticar logo de cara. É verdade, não, tem sentido. Agora, você tem um oposto também, ou o cara leva o pé na bunda e fica mal, ou ele tá casado e também não tá tão feliz, que pode levar a um problema também dessa ordem, né? Tá muita gente assim, né? Assim, o que vocês estão falando os dois, bem Rocky Balboa, não é quantos socos você consegue dar, né? Quantas porradas você aguenta. É nesse momento que a gente está vivendo, a gente toma a sequência de porrada, enche esse balde e aí uma hora história, doutor. Mas vamos falar agora de tecnologia, que também tem muita interferência na cabeça do ser humano. A gente está tendo muita opção. Nunca na vida a gente teve tanto acesso a diversas opções. Você vai abrir o Netflix, tem 50 mil catálogos, a rede social cada vez piorando, é TikTok, é Instagram, é Twitter. Esse excesso de opções que a tecnologia está nos levando nesse momento ajuda, colabora para doenças da saúde mental? Eu não consigo ver muito positivo. Eu acho que, na verdade, até pelo contrário. Eu acho que isso só gera mais ansiedade porque a pessoa, muitas vezes, fica perdida com tanto estímulo. Então, não sabe o que faz e, às vezes, fica perdendo tempo em coisas como rede social e aí vai ficando mais angustiada porque vai acumulando o trabalho, vai acumulando as outras tarefas. Então, claro que tem um lado interessante de trazer mais informações, né? A gente vê a própria Netflix, várias séries que discutem temas de saúde mental, depressão, que eu acho que podem contribuir. Mas no final eu acho que esse hiperestímulo talvez até mais atrapalhe do que ajude. Se a gente pensar a maneira como o Instagram é colocado, de você tem os stories lá em cima e o scroll up ou scroll down, onde você vai, coloca lá em cima e desce. Na verdade, isso é uma maneira de facilitar a interação das pessoas. E chega um momento em que, você precisa parar para pensar, será que eu estou gastando muito tempo no Instagram? Uma coisa que eu achei legal que o grupo do Facebook fez é tirar o número de likes. Senão a pessoa fica viciada num número. Recebi só 100 likes, antes eu tinha 200, agora 500, hoje eu tive 50. Então, na verdade, você fica num ciclo nervoso e viciado no número. Eu acho que esse é um outro lado bem cruel, né, das redes sociais. Porque não só essa busca pelo like, né, mas como também todo mundo só posta aquele mundo maravilhoso. É verdade. Vai gerando uma ansiedade, uma angústia, porque todo mundo quer chegar numa coisa que é inatingível. Que é inatingível. Por isso, quando eu tô comendo polvilho ou salgadinho, esses bem vagabundos, eu falo, tô comendo polvilho aqui, uma delícia. Terry, você me desculpa, mas eu não acredito no Mark Zuckerberg. Vou te explicar por quê. O que ele fez lá, cara, pra mim é puro marketing. No final, e se a gente se aprofundar, e acho que essa vai ser a maior discussão, são os algoritmos e os dados. E aí o doutor vai poder também transitar e falar bem. Cara, a gente está sendo dominado por uma coisa que a gente nem sabe o que é quando a gente passa todas as nossas informações e aquilo a gente vai sendo bombardeado por informações ou de publicidade ou de outras coisas que a gente não tem o domínio, que vai deixando a gente cada vez mais sem controle. Total, mas pensa bem. Não, você tá totalmente numa visão certa, mas pensa bem, quanto menos
likes você mostra que você tem, mais você se sente propício a fazer propaganda daquilo que você quiser. Se aumenta o mercado. É eu verdade. Acho que foi marketing, cara. Mas total. Uma comparação, a foto. Mas no fundo, mas no fundo, é melhor você não ver a quantidade de likes do que ver. Porque a gente está falando de empresários, de marcas, mas você vê o cara de 15 anos, a menina de 12, que fica apegada ao like, você acaba com a tarde, com o dia dela, com a semana dela, com a vida. Fica deprimida porque ninguém deu um like na foto dela. Exatamente. É tipo só fazer uma festinha pro teu filho, ninguém vai. Quase um bullying. É um bullying, é verdade. Não, é muito isso, né, doutor? Você tem acompanhado, e também eu vou te falar, cara, sou pai, a molecada também está muito viciada em rede social. iPad acabou sendo uma solução alternativa, quem tem filho sabe. Agora o Zoom a escola também é à distância. O que está acontecendo? Como que ao longo prazo na cabeça dessas crianças, adolescentes, fica isso, né? O cara tão viciado na tela. Esse é um grande problema que a gente ainda não tem muita certeza da resposta, né? Como essa mudança é muito recente, né? Já existem vários estudos que acompanham essa questão de tempo de tela, né? Até uma dúvida se isso estaria relacionado com uma maior dificuldade do contato interpessoal entre essas crianças. Então tá sendo muito pesquisado isso, mas ainda não é uma certeza. Mas seguramente isso vai ter um impacto daqui 5, 10 anos nas próximas gerações, isso não tem a menor dúvida, né? A gente não sabe exatamente qual é essa dimensão. A demanda por o teu trabalho, o setor de psiquiatria, imagino que deva ter aumentado bastante nos últimos 10 anos, não? Eu acho que sim, nem tanto por um aumento em número de diagnóstico, mas eu acho que está cada vez mais tranquilo se falar sobre saúde mental. Hoje a gente vê na mídia várias pessoas que expõem essas questões. Os problemas, é verdade. Ansiedade, depressão. É importante falar. Ainda tem algumas doenças muito estigmatizadas, né? Esquizofrenia, o próprio transtorno bipolar. Mas eu acho que já tem um movimento. Então eu acho que as pessoas estão conseguindo chegar mais facilmente ao psiquiatra. Né? E você acha que é mais difícil ou mais fácil tratar alguém hoje do que 5, 10 anos atrás? Em termos de medicamento também. Como é que você tem visto isso aí? Eu acho que a gente vai tendo evoluções, né? Infelizmente, talvez não na velocidade que a gente gostaria, né? Mas sempre está chegando coisas novas. E eu acho que esse movimento das pessoas conseguirem falar mais sobre isso, conseguirem frequentar mais, eu acho que isso ajuda muito. Acho que essa diminuição do estigma ela é fundamental para tratar a saúde mental. Eu mesmo, há 5 anos atrás, eu falava 5, 10 anos atrás, eu não vou tomar remédio nem ferrando. Quando você começa a entender, e você vê alguém que está no processo de depressão melhorando, você fala assim, pera lá, tem um valor muito grande isso aqui. Quando há necessidade, estou falando de remédio, mas como o próprio doutor Cristiano falou, às vezes você não precisa de remédio. Uma psicoterapia ajuda, tal, etc. Mas em casos extremos, onde precisa de remédio, que é o caso da Bedina, você acaba vendo uma melhora muito expressiva. Muito expressiva. Aí você fala, por que a gente não usou antes isso? E ainda existe muito esse preconceito. Assim. Então, as pessoas, tem muita gente que ainda é muito resistente. Então, quando você fala, acho que é legal você tomar um antidepressivo por um tempo, as pessoas recebem totalmente diferente do que se você chegar e falar, olha, você vai ter que tomar um antihipertensivo porque sua pressão está alta. É verdade. Então, é completamente diferente como a pessoa recebe isso. Ainda tem uma questão de fraqueza, de fragilidade, as pessoas ainda têm essa barreira. É a falta de informação, né? E como vocês falaram, transforma a vida de uma pessoa. Se você adequar uma medicação certa para uma coisa que o cara está sofrendo, com certeza o cara vai ter uma melhora. Mas tem o outro lado que a gente está colocando, que é a indústria farmacêutica, e existem os remédios da moda. O TR já questionou muito com algum, eu vou expor aqui sem falar nome de estagiários, mas virou uma modinha do Vivans, do Ederol. São remédios que o cara precisa focar. A gente falou dessas opções que são várias, a pessoa fica desfocada. O que são esses remédios? Quais são o
os analistas todos tomam. Eu falo, escuta, pera lá, isso aqui não pode generalizar, porque senão você tiver uma ansiedade com Venvance, você já é um cara ansioso, toma Venvance, você triplica o negócio. Pois é, né? Isso também tá sendo um problemão, porque isso tem aumentado absurdamente. A turma da Faria Lima só toma isso. Pois é. O que é, só para destrinchar, o que é essa medicação? O que ela contém? É anfetamina? O caso do Venvance é um tipo de anfetamina, e tem alguns outros, né? A Ritalina, o Concerta, que são mais ou menos parecidos. Eles são psicoestimulantes, então eles são medicações que estimulam uma parte do cérebro, e elas são usadas normalmente para quem tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O grande problema desses remédios, que na verdade é uma solução muitas vezes, é que ele aumenta o desempenho cognitivo, ele deixa com mais energia, deixa com um rendimento maior, qualquer um que tomar. Né? Então a pessoa, quando toma, ela fica muito entusiasmada, porque ela consegue focar mais, consegue prestar mais atenção, fazer uma tarefa mais chata, né? Só que, obviamente, isso, como qualquer medicação, tem todas essas contraindicações, tem um impacto, né? Então, teve um uso discriminado. Isso, por exemplo, tem uma série no Netflix que fala sobre... Magic Pills, se eu não me engano. Take Your Pills, né? Take Your Pills. Fantástico, né? Muito legal. Essa série vale a pena para assistir. Agora, todo mundo toma, doutor Cris, isso aí, como se fosse remédio da tarde. Deixa eu tomar aqui um remedinho para estudar. Vou fazer CFA. Deixa eu estudar aqui. CFP, deixa eu tomar aqui. Virou um negócio de pílula, como se fosse uma balinha da tarde. Na verdade, é como se fosse um doping, né? Um doping cognitivo, assim. É verdade. Você consegue render mais, você consegue ter um desempenho artificial. O cara tomou Venvance para focar e um Stilnox para dormir. E aí eu quero que você entre agora nas medicações, que tem muita gente que dorme com um copo, depois a gente vai entrar com bebida alcoólica, que também misturam, para dar aquela fechada no olho e dar uma apagada. Quais são as medicações também para as pessoas saberem que tomam e quais são os perigos dela? Por exemplo, Stilnox. Então, aí é um outro problema, né? O primeiro passo, quando a pessoa tem uma questão de sono, ou dificuldade para iniciar, ou uma insônia que acorda mais cedo do que o despertador toca, primeiro entender o que aquilo lá quer dizer, né? Então, normalmente esse é um sintoma, pode ser um sintoma de ansiedade, pode ser um sintoma de depressão, pode ter outras causas respiratórias, né? E aí esses remédios, como por exemplo o Stilnox, eles são indutores do sono, né? Então ele não está muito preocupado com qual é a causa da insônia, ele só vai ajudar a pessoa a dormir. Então, o correto é se fazer uma investigação, fazer esse diagnóstico antes. E essas medicações, o Stilnox, ou o Rivotril, Frontal, o uso dessas medicações idealmente é por um período. Então, 1, 2 semanas, até você conseguir normalizar. E aí, muitas vezes com outra medicação, como antidepressivo, e aí você para, né? Então, o uso desses remédios por tempos mais prolongados, isso pode causar uma dependência, pode causar uma... O Frontal é tarja preta, não é, doutor? Pois esses remédios de tarja preta é justamente por isso. E vicia quimicamente? Quimicamente. Ou seja, se o cara não quiser, quimicamente o corpo pede, né? E aí ele não consegue dormir no dia seguinte, aí ele vai ficando angustiado. Puta, é um inferno isso. A gente vai brincando com o nosso cérebro. Isso é perigoso, Juque. Uma outra coisa da Faria Lima, TR, é aquele Juul, lá, aquele cigarro eletrônico. Você adora isso aí. Nossa, eu paro de fumar, parei, né, já com chiclete de nicotina, eu volto. Isso daí dá picos de nicotinas alternados no teu cérebro, que o cara tá fumando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você pode fumar em lugar fechado e quase ninguém percebe. E o pessoal tá usando muito disso, aí tem discussões também sobre isso. As pessoas estão precisando de válvulas de escape. Então, nicotina, álcool pra cacete. Tem também o aumento, né? O que os caras estão tomando de vinho aí na quarentena não é brincadeira. Você tem sentido isso, que as pessoas têm bebido mais, que estão,
acelerando no giraia, desculpa o termo. Sim, isso tá muito bem documentado, esse aumento aí de consumo, né? Tanto por uma coisa ambiental, né? Então as pessoas ficaram em casa, então perderam um pouco a noção de fim de semana, dia de semana, né? Então facilitou um pouco essa coisa do uso do álcool. Então tem gente que tá bebendo todo dia. Para mim, todo dia é segunda-feira, viu, doutor? E tem o outro lado também, né? Que é usar o álcool ou uma outra coisa como válvula de escape mesmo. Então tá muito ansioso, então acaba bebendo mais como uma automedicação. Agora, é um negócio perigoso. Eu queria estrichar um pouquinho melhor a questão da nicotina, né? Porque você falou do Juul, Zucchi, o Juul tem nicotina, né? Como é que a nicotina atua no corpo? Eu não fumo, graças a Deus, mas como é que a nicotina, porque é químico o negócio, então como é que isso interage? Às vezes a nicotina deixa o pessoal um pouco mais ansioso, um pouco mais apático. Como é que você enxerga a nicotina, a reação da nicotina no corpo? A nicotina, ela é classificada como um estimulante também, então é da mesma família aí do Venvance. E aí, como todo estimulante, ela pode trazer um aumento da ansiedade, uma agitação. Não dorme direito. Não dorme direito. Então, muitas vezes é isso. Tem gente que acorda à noite para fumar por conta da dependência, mas isso atrapalha muito o sono, né? Total. E essa molecada aí tá... Né? Bem perigoso tudo que a gente tá falando, né? E essa coisa do cigarro eletrônico também entra no pacote de novidade, né? Então, facilita o consumo, né? Facilita. Tem estudos que mostram que realmente ajuda a parar de fumar o cigarro de verdade, vamos dizer assim, mas também tem uma série de impactos que a gente ainda não sabe exatamente, mas não parece ser uma coisa inofensiva mesmo. Não parece. E, doutor, deixa eu te falar um negócio, uma outra coisa importante. No meu caso, um monte de gente pergunta, tio, você tem rotina, você dorme? Tem dia, vou te falar que eu durmo 2 horas. Tem dia que eu durmo 8. Eu não tenho padrão. O padrão, ele ajuda você a manter um pouco a sanidade mental. Como é que funciona a questão do sono? Que para mim, às vezes, mercado asiático abre, eu tenho que fazer operação lá, não sei o quê, reunião 4 da manhã, eu durmo até as 8, vou trabalhar normal. Como é que isso no dia a dia, a questão do sono, da rotina do sono, ajuda ou prejudica? Vou te dar uma má notícia, isso não é nada bom. O sono é fundamental. É fundamental, eu sei. Que a gente consegue recuperar, é o momento que o cérebro consegue descansar e reorganizar todas as funções para o dia seguinte. E isso é muito bem visto aí nas pesquisas, na literatura, de que privação de sono ela é um fator alto de risco para várias doenças. Então, quem já tem algum problema, algum transtorno mental... Tipo o quê? Deixa eu anotar aqui os problemas. Pode te trazer uma maior instabilidade do humor, pode, mesmo com depressão, com ansiedade, tá relacionado com tudo. Então tem que tomar cuidado. É uma das primeiras... É sono, tem que dormir bem. Para quem está com algum problema, é regular o sono. Você pode ver, o cara que está com depressão, o cara dorme o dia inteiro, ou ele fica na cama, né? É um bom medidor de como o cara tá. O ansioso também fica acordando. Agora, todo mundo veio com essa história que agora a pandemia foi bom que a gente desacelerou. Tem um escritor sul-coreano que eu adoro, né? Que é o Sunim. Ele fez lá, o que acontece quando você desacelera? O que acontece quando a gente desacelera? E você acha que as pessoas estão conseguindo desacelerar nesse momento de quarentena ou vão voltar mais ansiosos? Putz, na verdade eu acho que a minha impressão é um pouco contrária. Não sei se tem o viés do consultório, né? Mas o que eu tenho visto, as pessoas mais aceleradas, essa história de homework, de trabalhar de home office. Homework é duro, né? Isso é muito as crianças. Mas também tem. Também. Mas a história do home office, né? E tem acabado trabalhando mais, tem reunião até mais tarde, acaba aumentando a carga. E ainda muitas vezes fazendo, aí sim, com as crianças, de cuidar da escola. Então eu vejo que as pessoas estão ficando muito aceleradas. Então não tenho visto muito de onde conseguir dar uma freada, né? Você perguntou um pouco qual que é a parte química disso, né? A repercussão. A gente sabe que quando a gente fica muito agitado, muito acelerado, isso tem uma série
de substâncias, de neurotransmissores que vão sendo liberadas. Então a gente solta mais noradrenalina, acaba aumentando o nível de cortisol, né? E isso mexe em toda a resposta imune, a gente diminui a imunidade. Quando você dá uma desacelerada, consegue tirar umas férias, alguma coisa assim, isso tende a normalizar, isso volta a um padrão mais habitual. Você sabe que é comum, às vezes o cara toma um medicamento no dia a dia normal, ele viaja, ele esquece que ele toma, e ele não toma, e o cara fica bem. Isso já me aconteceu algumas vezes, até alguns amigos meus falam, pô, eu esqueci de tomar um medicamento hoje, não é que eu esqueci, é que eu não lembrei, não precisava, não estava no ritmo, entendeu? Eu brinco que às vezes isso pode ser um bom sinal, né? Quando começa a esquecer, não precisa, então tem esse fator. Mas tem uma coisa que os remédios, normalmente eles têm uma ação meio que cumulativa, né? Então, do mesmo jeito que, por exemplo, o antidepressivo ele demora para começar a fazer efeito, às vezes não é 1 ou 2 dias que você já vai sentir uma diferença. Leva um mês para fazer a diferença, não é isso? Mais ou menos isso, mas quando para também não é imediato. Então, às vezes, quando fica um final de semana, assim, você não nota uma diferença mesmo. Não nota. Doutor, você tá percebendo que a gente é uma metralhadora ansiosa, eu e o Terry, a gente tá aproveitando esse momento pra gente se consultar. Depois você manda a transferência, a fatura. Você sentiu um pouco isso durante o Você tá, pois é, tá fazendo uma... A gente conversa, todo mundo vai se identificando, né? Vai aproveitando, assim, o meu amigo. Total. Isso, às vezes quando eu vou... do inglês, né? Morou no meu prédio. Quando eu vou no Dr. Cristiano, eu vou te falar, a primeira vez que eu fui lá, ele sentou, uma coisa que eu adorei na primeira vez que conversei com ele sentou, abriu um caderno, fechou a porta e falou assim, essa consulta vai levar o tempo que merecer, que precisar. Se levar 40 minutos tá ótimo, se levar 3 horas também tá ótimo. E foi mais de 3 horas. Imagina o que tem que falar de algumas coisas. Mas um ponto importante que eu nunca esqueço que ele falou é na evolução do remédio. Né? Que antes a turma, naqueles remédios mais antigos, aí acho que ele pode falar melhor do que eu, Rivotril, atuavam em áreas no cérebro que não necessariamente precisavam ser afetadas. E hoje os remédios estão mais tecnológicos, então você pode equilibrar melhor esse consumo de álcool. Como é que é essa parte aí dos remédios mais recentes, doutor? É verdade, é bem isso mesmo. Os remédios que a gente usa na psiquiatria, antidepressivo, antipsicótico, eles são relativamente recentes, né? Então todos da metade do século para cá. Então continua muita evolução, né? Então os mais antigos, a gente brinca, era quase que um tiro de canhão, né? Então ele agia em vários neurotransmissores. Os antidepressivos é o exemplo clássico disso. E aí quando você pega várias frentes, você também gera efeitos colaterais em várias frentes, né? Então essas medicações mais antigas, elas eram já eficazes, mas elas traziam uma dificuldade maior de ganho de peso, muito sonolência. E aí as medicações mais novas, elas conseguem ser mais específicas, e aí elas são mais bem toleradas, né? Então isso tem melhorado bastante. O maior medo da minha mulher é engordar. Quando usam um medicamento, isso é normal? É normal, não é? Dar uma engordadinha, como é que funciona isso aí? É relativamente frequente, assim, isso depende muito primeiro da pessoa, né, de como é o metabolismo, essas coisas, mas depende muito da medicação. Então tem alguns, e às vezes da mesma classe, tem um antidepressivo que está muito relacionado, outro está menos, às vezes até usado para emagrecer, né? Pode tirar o apetite também, né? Às vezes pode, né? Então isso depende muito da droga. Então quando a gente faz uma consulta, a gente tem que entender qual que é o que está acontecendo. Então a pessoa está com diminuição do apetite, emagreceu, então daí pode ser legal, que aumenta um pouco a fome, ou um remédio que dá mais sono, se ela está com insônia. A gente tem que ir escolhendo a medicação de acordo com o perfil de cada um. Sim, agora, se a pessoa engorda, é porque o medicamento engorda ou porque ela está um pouco mais tranquila e acaba comendo mais e não se preocupando tanto com o corpo? Qual que talvez é o viés aí? Ou ela casou. Puta, se casou, meu amigo, vai engordar 50 quilos, não tem jeito. Pois é, eu acho que tem até estudo que fala isso, acho que é 10 quilos que engorda depois do casamento.
Eu nunca mais consegui emagrecer depois que eu casei. Mas eu brinco que assim, que o remédio ele não tem nenhuma caloria, então ele não engorda, né? O que ele faz é poder mexer nessa questão do apetite, então às vezes ele aumenta muito o apetite e muitas vezes ele mexe nesse circuito, ou da ansiedade, então às vezes a pessoa come muito porque está ansiosa e o remédio pode melhorar, ou às vezes ao contrário, às vezes estava super deprimida, então nem conseguia comer, e aí o remédio normaliza isso, né? Mas os que engordam mesmo, que estão relacionados com ganho de peso, normalmente é por um aumento do apetite, e parece que também tem algumas mudanças metabólicas, assim, na via da glicose, parece que ele mexe um pouco nessa parte metabólica também, principalmente os antipsicóticos. Isso é um ponto importante. E quem está no tratamento... fala aí. Não, ele tá bem legal, assim, mas sabe o que eu queria aqui? Como tá bem humanizado o nosso papo aqui, Terry, você, doutor, meu pai é psiquiatra, eu sempre perguntei isso pra ele, tá bom, você cuida de todo mundo, quem cuida da tua cabeça? Esse é o momento que tem um monte de especialista também, né, na internet, que são pessoas que prometem te salvar o mundo, e muitas vezes essas pessoas também precisam ser auxiliadas, né, um monte de super-herói. O que você faz de fato, né, na tua vida? Quais são os seus hábitos que te ajudam? Falando da tua vida mesmo assim, qual que você está fazendo na tua vida pessoal, que você também está nessa quarentena com a gente? Queria saber o que funciona na prática. Pois é, né? A gente tem um pouco aquela questão do faço o que eu falo, não tanto o que eu faço. Com a quarentena tá muito mais difícil. Então, é verdade. Um filho pequeno, então isso acho que tá normal e eu não fujo disso. Então tá difícil fazer atividade física, a gente tenta maneirar um pouco na questão da dieta, né? Então vai tentando controlar de alguma forma, mas tá difícil para todo mundo. Terminando aqui, eu vou comer um quindim, só para... Mas eu acho que profissional de saúde, principalmente agora, nessa questão de pandemia, né, teve várias iniciativas de equipes para tratar os profissionais, principalmente quem está na linha de frente, né, porque tem a questão do burnout que você falou, é um desgaste danado, né, então tem vários programas que estão estimulando o atendimento dos profissionais que estão aí na linha de frente. Cara, um colega meu, não vou citar nome, óbvio, ele teve um burnout, que ele descobriu o burnout numa briga familiar, ele bateu a cabeça na parede, acreditem, e aí ele viu que a cabeça dele, que ele estava com burnout, ele foi diagnosticado dessa forma. Tem vários casos, tem jornalistas que já se expuseram aí agora, da Globo, que tiveram burnout. Cara, essa é a nova, qual que é a nova síndrome que você vem percebendo, assim, das pessoas estão... Tá explodindo a tampa mesmo, assim, o burnout está sendo bem recorrente no teu consultório também? Acho que sim, né? Acho que o burnout mas na verdade é mais uma face dessa mesma cenário que a gente estava falando, né? Da questão da ansiedade, da pressão, né? A grande questão do burnout é que ele é muito focado numa coisa pontual, de trabalho, uma situação muito extrema, né? Mas acho que tá sim, né? Tá aumentando muito. Agora, isso aqui eu vejo muito, eu converso com muitos jovens, pelo Instagram principalmente, e eu vejo que tá aumentando bastante. Agora, por um outro ponto, tem a turma também que já vem se tratando, e eu vejo algumas vertentes que ajudam as pessoas a amenizarem um pouco os impactos. Obviamente o remédio, eu até queria que você falasse para quem está tirando, quem está desmamando, né, que a turma chama de desmamar, né, como é que, às vezes tem uns caras que não quer saber, tio, eu vou parar de tomar hoje, acabou, não sei o que, vida que segue. Fala, pera lá, você precisa primeiro consultar o médico, não adianta você fazer isso por conta, mas tem que ter um desmame, não é isso? Como é que quimicamente funciona você parar do nada ou parar gradualmente? O ideal é fazer uma retirada mais programada, né? Isso depende muito do tipo do remédio, isso depende muito da dose. Então, se a pessoa está tomando uma dose muito alta, eu particularmente faço assim, né? Eu acho que é bem interessante. Vai diminuindo, vai sentindo, porque muitas vezes os sintomas de alguma forma vão voltando. Por exemplo, quando a gente está tratando a ansiedade, é esperado que volte um pouquinho o nível de ansiedade, né? Sim. Então, eu costumo fazer esse processo. Assim, vai com uma dose um pouco mais baixa, fica um tempinho, sente como é que tá, daí a gente vai para um outro degrau, né? Tem algumas medicações, se o paciente está tomando uma dose baixinha ou já está há um tempo, que até pode fazer uma retirada de uma vez, assim, mas
Entendi. E no longo prazo, o cara que fala, quer saber, eu não consigo tirar porque de fato eu tenho vários problemas, e eu não consigo, eu uso isso como um apoio, uma muleta. Se o cara ficar usando no longo prazo, 5, 10 anos, 15 anos, existe algum efeito? Porque, pô, se a gente parar para pensar, é uma muleta, mas se o cara tá sempre com o pé quebrado, a muleta vai sempre ajudar. Né? Como é que funciona isso no longo prazo, no corpo? O uso de longo prazo, ele não parece que não tem nenhum problema. Então, as medicações já estão há um tempo, né? Muito pelo contrário. Hoje a gente entende que um remédio, quando ele é bem indicado, ele tem uma ação muito mais neuroprotetora, né? No sentido de evitar uma crise, do que algum risco degenerativo, de atrapalhar o cérebro, né? Só que essa indicação não é para todo mundo, né? Então, tem alguns quadros que a gente indica o remédio continuamente. Então, por exemplo, se a pessoa tem depressão, já teve vários episódios, então o risco dela ter um novo episódio, ele é muito maior do que o risco, por exemplo, de tomar medicação a longo prazo. Então, a gente indica. Entendi. Mas não é para todo mundo. O que tem que tomar cuidado dessa história da muleta, né? De não tomar as outras medidas, né? Então, você usa o remédio para se acostumar com aquela situação que gerou um estresse danado. E esse é um risco. E, na verdade, você devia tratar o que gerou o problema e não o remédio. Você deveria diminuir a tensão, fazer uma atividade física, fazer uma psicoterapia. Você devia mexer um pouco na sua rotina para evitar que aquilo acontecesse. Eu acho que terapia, doutor, todo mundo precisa fazer. Na minha visão, eu sempre falo aqui no podcast, no Instagram, o autoconhecimento é algo extremamente importante. E, na verdade, eu acho que o cara só realmente é feliz de verdade quando ele se conhece. Quando ele não tenta se encaixar no ambiente ou em situações em que ele acha ou ele pensa que ele deveria, mas no fundo, o caráter, o tipo dele, não faz com que ele se encaixe de verdade nesse momento. Então o cara fica forçando um triângulo dentro de um quadrado. Nunca funciona e o cara fica tentando empurrar. Chega uma hora que ele não aguenta mais e dá uma pane no cérebro. Então acho que o autoconhecimento é a coisa mais importante que existe para a gente saber aonde a gente quer chegar, como a gente quer chegar e até onde a gente aguenta no dia a dia. Não adianta você acelerar um Fusquinha para andar igual uma Ferrari que ele vai fundir o motor, entendeu? Eu acho que sim. Eu acho que a terapia ela ajuda muito. É muito comum trabalhar junto. Assim. Então eu faço a parte clínica de medicação e com algum outro profissional fazendo a terapia. A terapia ajuda em vários aspectos, né? Então, da pessoa conseguir identificar o problema, conseguir desenvolver estratégias para enfrentar, conseguir perceber como que ela reage, o que está causando aquilo. Então, como a gente está falando de doenças que têm várias frentes e várias origens, né? A gente sabe que essa questão do dia a dia influencia muito, então ter um lugar para cuidar disso é fundamental. Você sabe que uma maneira que eu descobri que faz muito bem para minha cabeça é fazendo filantropia. Eu acho que a gente conversou na semana passada com o Rabino, Davi Weitman, e a gente tocou muito Você vê como a gente está desesperado, doutor. A gente já falou com o Rabino, agora é com o psiquiatra. Essa é a hora que começa a falar que... psiquiatria. Fala do Davi Weitman, o que ele falou, né? A gente bateu muito em filantropia. Filantropia. Fazer boa ação acaba trazendo um benefício bem legal, né? Não, é impressionante. Você ajudando as outras pessoas, você tem um benefício próprio muito grande. Uma das maneiras que a gente discute, quando a gente olha muito para o seu próprio umbigo, você quer que as coisas aconteçam da sua maneira. E quando elas não acontecem, você fica a pé da vida e acaba entrando numa espiral horrível. Quando você cria uma oportunidade para alguém que é bom, ou o cara quer fazer faculdade, você dá uma ponte para o cara fazer um estudo, você vê o cara empolgado. Porque no dia a dia, depende da tua situação econômica, social, política, etc. Assim, não, isso aqui é uma faculdade, se quiser entrar, faz. Mas tem gente que é boa e não consegue entrar por questões financeiras, etc e tal. Mas quando você dá uma oportunidade, seja ou em dinheiro mesmo, ou seja um ato, como a gente falou lá, de dar alimento para os mais necessitados, dos protegidos, enfim.
Porra, o bem que você se sente, o você que está fazendo é um negócio imensurável. Então isso é uma coisa que ao longo do tempo eu descobri que faz tão bem quanto o remédio. É impressionante. Cada um tem que descobrir o que faz bem, né? É verdade. Essas questões, o hobby, fazer esporte, acho que cada um acha aquilo que faz sentido e que tem um significado e gera um bem-estar, né? O esporte é um deles também, né? Esporte, geralmente, você solta um pouco mais de endorfina. Pra mim é a terapia, cara. A corrida, assim, não é nem pra questão estética mesmo. Eu fazendo esporte... Você tá precisando emagrecer um pouquinho, de verdade. Nossa, fiquei engordei nessa quarentena, doutor. Pedi até alguma coisa pra você, mas a verdade é essa. Os pilares a gente já sabe quais são. O difícil são organizar todos eles. A gente já sabe o que é pra fazer. Só que a gente não cria esse hábito, né? A gente acaba... E muitas vezes, infelizmente, é isso, né? Quando tem uma crise, quando tem uma situação mais aguda, que aí você toma um susto, né? Igual quando a pessoa tem, por exemplo, um infarto, né? Daí ela começa a fazer... Começa a buscar, exato. É a mesma coisa, né? Só quando você pifa que você se dá conta de que estava passando do limite. Dos limites, é verdade. Para fechar a tampa, nosso querido TR, falando sobre isso, para a pessoa não ir no limite, né? Que a gente tem muito risco, pouco ego, queria que você passasse agora para a turma que está ouvindo a gente neste momento, que está com a intolerância, com a incerteza do que vai acontecer. Que recado que você pode dar para saber... para procurar o seu trabalho ou para elas mesmas buscarem um caminho nesse momento que estamos aqui, para a gente fechar a nossa consulta grátis. Olha, depois eu mando a fatura para você, viu, Zucchi? Tá bom. Mas, doutor Cristiano, para a gente fechar aqui, ó, porque eu sei que você tem seu tempo, a gente tem que respeitar ele. Exato. Também. Não, para fechar... Eu acho uma puta do podcast. Quem tá ouvindo recebeu junto com a gente essa sessão. Isso não tem nada a ver com vocês, não tenho a menor dúvida. Eu acho que uma boa dica é tentar focar no agora, sabe? Eu acho que a questão da ansiedade, ela tá muito relacionada com a antecipação, né? Então a gente fica uma ameaça, alguma coisa que vai vir, né? Então tentar fazer as coisas bem feitas agora, tentar ter uma rotina, melhorar a qualidade de vida, então fazer um exercício, ficar com os filhos, ficar com a família quando tiver essa possibilidade por conta do isolamento. Eu acho que tentar evitar um pouco essa antecipação, né? Porque acho que é uma situação muito nova, né? Então é natural vir essa insegurança, mas quando a gente entra nessa espiral e fica só pensando, só focando lá na frente, a gente acaba não conseguindo resolver o dia a dia. Nem o presente, nem o futuro, né, doutor? E aí fica empacado, né? Então acho que essa é uma boa dica. Eu gosto do termo monkey minds, macacos que ficam pulando no teu cérebro, ou eles pulam do galho para frente ou do galho para trás. Tem que sossegar o macaco que tem na nossa mente, né, doutor? É isso que a gente tem que fazer. Acalmar os nossos macaquinhos. E no final do dia... Eles não param de pular, TR. Não tem como não agradecer, hein? E no final do dia... Obviamente. Zucchi, isso que ele falou... Obrigado, tá? Eu não sei se você me deu de presente que eu tava precisando, mas aqui o doutor Cristiano Noto deu aula aqui pra gente, foi muito legal. O doutor Cristiano, adoro. Um recado final, que para complementar o que o doutor falou, a questão do autoconhecimento tem um poder que a gente subestima. O autoconhecimento é absolutamente tudo. Ele engloba, quando você se autoconhece, você realmente precisa buscar um psiquiatra, uma terapia, ou se você está trabalhando no lugar certo, no lugar errado. Então, no final do dia, o autoconhecimento é a chave de tudo. Então, uma vez que você se autoconhece, você decola. Acho que sim, e se perceber que tá saindo do controle, que tá muito puxado, procurar ajuda, né? Então procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, fazer uma avaliação, né? para conseguir controlar, que quanto antes consegue tratar melhor, né? Não deixar sofrer tanto. Doutor, vamos fazer a próxima consulta da Bettina via Zoom, tá? Fica tranquilo, a gente não é lá fisicamente. O novo normal. Você viu que a gente não expôs nada, Bettina, nem da terapia de casal que vocês fazem. Do que vamos dar de presente para o Paulo Guedes uma consulta com o doutor Cristiano? Eu recebo na rádio muito artista, né? E o cara dá o show e a gente divulga ele, né? No final, o serviço do cara. Nosso doutor aqui, eu não tenho como não passar aqui. Obrigado, doutor Cristiano Noto, o nosso médico formado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, também fez
Unifesp, né? É um belo currículo, tem residência em psiquiatria na Unifesp. E quem quiser te procurar, como é que faz, doutor? Quer passar o e-mail? Como é que faz o cara? Tem muita gente que vai ficar interessada aqui pelo seu trabalho, ler um artigo seu. Seu espaço está livre aqui, viu, Terry? A gente pode apostar na ação do doutor aqui, que vai agora. Na farmacêutica. Na farmacêutica. Eu posso deixar o contato, o e-mail, se alguém quiser, csnoto, né, NOTO, @gmail.com. CS, S de sapo. Mas o Mossad cortou na hora que você falou. Fala de novo aqui, ó. CS Cristiano, né? O S de Souza, Noto, NOTO, @gmail.com. Ótimo. Eu tô te mandando e-mail agora. Esse me responde, doutor. Doutor, obrigado pela tua presença e a gente se vê em alguma consulta aí no teu Eu que escritório. agradeço vocês. Boa noite. Um beijo grande. TR, muito obrigado pela consulta. Não tenho nem como te agradecer. Eu vou até colocar a música aqui e me despedir, que foi genial. Pode colocar a música e vamos embora. Um beijo grande.